Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês todos os presidentes do Brasil, desde 1945 até os dias de hoje. O primeiro foi José Linhares, que teve o mandato de 1945 até 1946. O presidente interino após a queda de Getúlio Vargas, atuou na transição para uma nova fase democrática. Logo depois foi Eurico Gaspar Dutra, que teve o mandato de 1946 até 1951. Ele implementou uma política econômica de abertura de capital estrangeiro e alinhamento com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Logo depois foi Getúlio Vargas, que ficou de 1951 até 1954. Ele retornou ao poder com uma plataforma nacionalista e trabalhista, mas seu governo foi marcado pela crise política que culminou em seu suicídio. Em quarto ficou Café Filho, que ficou de 1954 até 1955. Assumiu após o suicídio de Vargas, seu governo buscou estabilizar a economia e conter a inflação. Carlos Luz liderou de 8 de novembro de 1955 até 11 de novembro de 1955. Ele foi um governo de transição e foi afastado após poucos dias devido a uma crise política. Nereu Ramos, de 1955 até 1956. Ele também foi um governo de transição. Seu papel foi garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, que ficou de 1956 até 1961. Ele promoveu o desenvolvimento econômico e a industrialização do Brasil, com destaque para a construção de Brasília. Jânio Quadros renunciou após 7 meses do poder, alegando pressões políticas. Tentou implementar uma política externa independente. João Goulart, de 1961 até 1964. Ele implementou uma política reformista, como as reformas de base, mas foi deposto pelo golpe militar de 1964. Humberto de Alencar Castelo Branco ficou de 1964 até 1967. Foi o primeiro presidente do regime militar, responsável pela consolidação do golpe e pela implementação do Ato Institucional número 2. Arthur da Costa e Silva, de 1967 até 1969. Ele instituiu o Ato Institucional número 5, que deu poderes absolutos ao regime militar, intensificando a repressão. Junta Militar, em 1969. Foi um governo provisório formado por 3 comandantes militares durante a enfermidade de Costa e Silva. Emílio Garrastazu. Seu governo foi marcado pelo milagre econômico brasileiro e pela intensificação da repressão política. Ernesto Geisel, de 1974 até 1979. Ele iniciou uma abertura gradual, controlada e lenta, preparando o caminho para a redemocratização. João Batista Figueiredo foi o último presidente do regime militar. Ele assinou a lei da anistia e conduziu a transição para a democracia. José Sarney, de 1985 até 1990. Primeiro presidente civil após o regime militar. Seu governo foi marcado pela transição democrática e pela hiperinflação. Fernando Collor de Mello, de 1990 até 1992. Ele implementou políticas neoliberais de abertura econômica e combate à inflação, mas anunciou após processo de impeachment por corrupção. Itamar Franco, de 1992 até 1995. Ele conduziu a implementação do Plano Real, que estabilizou a economia e controlou a inflação. Fernando Henrique Cardoso, de 1995 até 2003. Consolidou o Plano Real e promoveu privatizações em diversos setores, focando no controle da inflação. Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011. Ele ampliou programas sociais e reduziu a pobreza, além de fortalecer o mercado interno e obter crescimento econômico. Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. Foi a primeira mulher a presidir o Brasil. Seu governo foi marcado por avanços sociais, mas também por crise econômica e política, culminando seu impeachment. Michel Temer, de 2016 a 2018, implementou reformas econômicas e trabalhistas, como a reforma da Previdência, em um período de recessão econômica. Jair Messias Bolsonaro
de 2019 a 2022, marcado por políticas conservadoras e liberais na economia, além de uma gestão polêmica durante a pandemia de Covid-19. Luiz Inácio Lula da Silva, de 2023 até os dias de hoje. Em seu terceiro mandato, foca em retomada de programas sociais, sustentabilidade e reaproximação com a comunidade internacional. Essa linha do tempo mostra como cada presidente moldou o Brasil durante seu período de governo.